Quando tomamos decisões, nós devemos ser perseverantes. Este é o nosso estudo de número 653, aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar, onde você é muito bem-vindo. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, por favor, pode se inscrever, ative o sininho se você quiser receber as notificações, faça seus comentários, é muito importante para a divulgação do canal. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre as decisões de um homem que foi muito abençoado por Deus logo após a nossa vinheta. E a perseverança deste homem em agradar a Deus, em servir a Deus, em ouvir a voz de Deus, gerou muitas bênçãos na vida dele e também aos descendentes dele. Vamos ao nosso tema: decisões sábias geram bênçãos para a vida. O nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, que diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Uma decisão é uma determinação ou uma resolução que se toma acerca de uma determinada coisa, e Abraão, ele tomou uma decisão, ele fez uma resolução diante de Deus. Decida, assim como Abraão, ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele era caldeu, ele morava em Ur da Caldeia. O pai dele se chamava Terá, e eles saíram de Ur e foram para Canaã. Mas quando eles chegaram em Harã, eles ficaram lá onde o pai de Abraão faleceu. Mas após a morte de Terá, Deus falou com Abraão e Deus fez promessa a ele. Então nós precisamos ter a decisão de sermos sensíveis à voz do Senhor. E Abraão, ele decidiu confiar nas promessas de Deus. Precisamos aprender com Abraão. Abraão, ele creu, ele acreditou na verdade das intenções do Senhor, ele acreditou nas palavras do Senhor e ele se entregou ao Senhor sem receio. Gênesis capítulo 12, verso 2 e verso 3, que diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós não podemos nos esquecer que o oposto de confiar é duvidar, é desconfiar, é suspeitar. O oposto de crer é a incredulidade. Mas Abraão, ele decidiu confiar nas promessas de Deus e nós precisamos tomar essa decisão. Abraão, ele decidiu obedecer à voz do Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 12, verso 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Mas é interessante quando nós percebemos que Abrão, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã, mas ele foi guiado pelo Senhor, ele usou a fé. Hebreus capítulo 11, verso 8 fala assim: pela fé Abrão,
Quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. É o nosso texto base, mas numa outra versão. Quando Abraão ele decidiu obedecer, ele decidiu confiar, ele, um homem que havia crescido na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, um lugar que era idólatra, eles adoravam a Deus, a lua, e o pai de Abraão servia a outros deuses. Josué capítulo 24, verso 2, nós vemos: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais. Olha o nome do pai de Abraão: Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Possivelmente Abraão foi criado na idolatria, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se desprendeu do passado, ele renunciou o passado, ele passou a viver seguindo a orientação do Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor nos ensina. Precisamos, assim como Abraão, renunciar o que não agrada a Deus, e a idolatria é algo que não agrada a Deus. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus fala, e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Caminhar com o Senhor exige renúncia. Quem caminha com o Senhor nega as suas vontades, nega o seu passado, a tradição, dia após dia. Renunciar é justamente não querer, é rejeitar, é abandonar, é desistir. E no caso de Abraão, nós vemos que ele desistiu de fazer o que não agradava a Deus, ele rejeitou a idolatria, ele renunciou ao passado, os deuses do pai dele, Terá, a tradição que foi recebida por ele, mas ele fez uma decisão melhor, ele escolheu ouvir a voz de Deus, confiar naquele que ele não conhecia, que era o Deus Todo-Poderoso. Ele decidiu obedecer e renunciou o que não agradava a Deus. Quando Abraão chegou em Canaã, Deus lhe fez promessas novamente a ele e à descendência dele, e Deus prometeu que daria a ele e à descendência dele as terras de Canaã. Gênesis capítulo 12, verso 7, a parte A. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Eu fico imaginando ele ouvindo a voz do Senhor, falando promessas para ele, mas diante da promessa que o Senhor havia feito, Abraão, ele foi grato a Deus, ele adorou a Deus, ele invocou ao Senhor. Vamos ver como? Gênesis capítulo 12, verso 7, a parte B. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele, uma forma linda dele agradecer a Deus, assim como Noé também, ao descer da arca, ele foi grato ao Senhor. Precisamos ser gratos ao Senhor. Após Abraão ouvir a promessa de Deus sobre aquela terra que seria dada a ele, aos descendentes dele, ele confiou no Senhor, ele foi grato ao Senhor antes mesmo dele receber a bênção que Deus havia prometido. O que ele fez? Ele edificou um altar, ou seja, o altar, que era o lugar onde ele louvou ao Senhor, aonde ele adorou ao Senhor, aonde ele invocou ao Senhor, onde ele foi grato ao Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 12, verso 8 fala: dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento,
tendo Betel a oeste, Ai a leste, edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. É lindo. Abraão, ele invocava ao Senhor, ele clamava ao Senhor, ele buscava a presença do Senhor. Nós temos que decidir, assim como Abraão, aonde ele ia, e ele montava o acampamento, ele invocava ao Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 4 fala assim: Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ele tinha ido lá para o Egito, mas quando ele voltou lá em Betel, ele foi ao lugar que ele havia feito o altar e ele invocou ao Senhor, ele adorou ao Senhor. Abraão, ele decidiu andar com Deus. Ele ficou olhando não a aparência das coisas ou a aparência das pessoas, ele olhou as promessas que o Senhor Todo-Poderoso havia feito para ele. Abraão, ele tinha a promessa de possuir aquela terra, a terra de Canaã, não somente ele, mas também os seus descendentes. Mas quando Abraão soube que os pastores dele estavam tendo contendas de sabores, intrigas com os pastores do sobrinho dele, Ló, o que ele fez? Ele chamou Ló e ele pediu para Ló escolher aonde ele queria ir. Ele deixou Ló escolher. Ele era aquele a quem Deus havia feito a promessa, mas para que houvesse paz, para que houvesse um caminhar diante de Deus sem confusão, ele foi um homem pacificador. Gênesis capítulo 13, verso 9 ao verso 11, ele falando para o sobrinho dele, Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló, ele usou como critério para a escolha dele a beleza, ele usou como critério para a escolha dele aquele lugar que parecia ser o jardim do Senhor. O homem que tinha promessas da bênção de Deus era Abraão, mas Abraão foi humilde. Nós devemos fazer como Abraão, decidir sermos humildes. Ló se deixou ser guiado pela aparência, pela beleza, mas Abraão evitou a contenda. E detalhe, a contenda não era entre ele e o sobrinho dele, era entre os pastores de ambos. Mas com essa atitude de Abraão, ele foi um homem pacificador. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 17, verso 18, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Olha que tremendo que o Senhor fala para nós. Abraão, ele decidiu viver em paz, ele evitou conflitos, ele evitou discórdia, e Deus confirmou a promessa para ele. Tem momentos na vida da gente que é necessário estarmos longe das pessoas que nós amamos, mas que sempre
com a certeza de quem precisamos para viver. É a presença do Senhor, e o Senhor está sempre conosco, assim como o Senhor foi com Abraão. Gênesis capítulo 13, verso 14, verso 15 diz: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente, do ocidente. Olha a promessa de Deus: porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Mas isso foi depois que Ló e Abraão se apartaram um do outro. Nós precisamos ter essa decisão, a decisão de evitar conflitos, de evitar contendas, a decisão de sermos pacificadores, porque assim nós viveremos em paz. Mas nós precisamos também nos lembrar que nós podemos estar longe de pessoas que amamos, como eu disse, mas o Senhor está sempre conosco. Uma coisa muito importante, nós precisamos decidir, assim como Abraão, estarmos abrigados no Senhor, ter o Senhor como nosso protetor, como nosso amigo. Nós precisamos deixar aquelas coisas que nos preocupam, que nos inquieta, os nossos medos, as angústias, as ansiedades. Devemos deixar nas mãos do Senhor, porque o Senhor pode resolver e nós não temos como resolver. Nós precisamos, assim como Abraão, sermos perseverantes em servir, em seguir o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 15, verso 1 fala: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Precisamos estar assim como Abrão, tendo os nossos ouvidos sensíveis a ouvirmos o consolo do Senhor, porque o Senhor, assim como ele foi com Abraão, ele está conosco. Nós não precisamos temer, porque é ele quem nos protege, é ele quem nos abençoa, é o Senhor que no final nos recompensa. Eu vou começar a concluir. Nós estamos iniciando um novo ano. Nós sabemos que viveremos desafios novos, muitas vezes os desafios que já vivemos, mas se nós decidirmos fazer como Abraão, ouvir a voz do Senhor, confiar no Senhor, nas promessas do Senhor, obedecer ao Senhor, sermos gratos ao Senhor, louvarmos, adorarmos, servir ao Senhor, andar com o Senhor na maravilhosa presença do Deus Todo-Poderoso, e estaremos seguros, estaremos abrigados e viveremos assim como Abraão, andando pela fé e não pela aparência, como fez o sobrinho dele. Eu vou concluir com Hebreus no capítulo 10, verso 35 ao verso 39, que diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, olha que promessa tremenda que nós aguardamos, e olha, é em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas olha o que o Senhor fala: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, olha a nossa decisão, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Decida viver como Abraão. Este novo ano, viva pela fé no Filho de Deus, pela fé nas promessas de Deus, e você será grandemente abençoado. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.